Livro em áudio, Socorro, estão me seguindo. Capítulo 8. Tema: um chamado para a excelência. Em plena juventude, eu estava com a atenção totalmente voltada ao meu aparelho televisor em preto e branco portátil no momento em que Muhammad Ali nocauteou o oponente e conquistou o título mundial de peso pesado pela terceira vez. No auge do êxtase e do júbilo triunfante, o melhor lutador peso pesado de boxe gritou em frente aos repórteres e às câmeras: "Sou o melhor! Sou o melhor!" Milhões de fãs ao redor do mundo, incluindo eu, ecoaram o grito de vitória: Ali é o melhor! Tal demonstração de autoexaltação é obviamente inconcebível para o cristão. Por outro lado, será que é possível para o líder cristão atingir a excelência e mesmo assim glorificar o mestre e não a si mesmo? Analisemos essa questão examinando a vida de um líder antigo que demonstrou a mesma tendência de autoexaltação de Muhammad Ali. A antiga cidade de Babilônia, próximo ao local em que atualmente se situa a cidade de Bagdá, foi por muito tempo a capital da Mesopotâmia. Apesar de ter apenas 16 quilômetros de circunferência, Babilônia se tornou o centro internacional do comércio e da indústria. Os habitantes dessa importante capital se referiam a ela como a origem e o centro de todas as nações. Werner Keller declarou: no mundo antigo não havia nada que se comparasse ao poder e à glória de Babilônia. The Bible's History, p. 289. Isaías se referiu a essa cidade como a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus. Isaías 13,19. Essa era Babilônia, a mais bela e importante cidade do mundo antigo, cujo reconstrutor foi o rei Nabucodonosor. O estilo administrativo de Nabucodonosor serve como exemplo para muitos líderes modernos. Um conquistador voraz, autocrata orgulhoso e construtor compulsivo, esse grande monarca tinha uma sede insaciável por poder. Em Daniel 4,30, vemos Nabucodonosor bater no peito e exclamar: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Alguns podem estar se perguntando por que nos dará o trabalho de analisar a vida de um ditador egoísta como Nabucodonosor num livro sobre liderança cristã. Afinal, o que ele tem a nos ensinar? Peço um pouco de tolerância até mesmo para com esse líder obstinado. Talvez não devêssemos rejeitá-lo completamente, pois vejo que esse rei antigo possuía uma qualidade que vale a pena ser analisada. Nabucodonosor não se contentava com nada menos do que o melhor. O desejo ardente de ser sempre o primeiro, o melhor e o maior certamente provinha de uma motivação errada, pois parecia que estava continuamente tentando satisfazer o próprio ego. Assim como Hitler num período mais recente, Nabucodonosor era muito dedicado em buscar a autopromoção a fim de receber as honras e a atenção do mundo. Porém, um cristão comprometido deve ser motivado pelo amor a Deus e pelo desejo de glorificar o seu nome. A motivação de Nabucodonosor, assim como a de Muhammad Ali, não é aceitável para o cristão e devemos rejeitá-la totalmente. Mas, e quanto à busca pela excelência? Será que esse traço de caráter possui algo de positivo? Acredito que sim. Preste atenção nos seguintes textos bíblicos: portanto, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, Mateus 5,48. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, Hebreus 6,1. Leia também os seguintes trechos extraídos do Espírito de Profecia: não se devem os cristãos a contentar com nada menos que a perfeição. Mensagens aos Jovens, p. 73. O Senhor requer perfeição de sua família redimida. De nós espera a perfeição que Cristo revelou em sua humanidade. Orientação da criança, p. 477. Gloriosa é a esperança oferecida ao crente, ao avançar ele pela fé em direção às alturas da perfeição cristã. Atos dos Apóstolos, p. 533. Ao utilizar a palavra perfeição, Ellen G. White referiu-se à excelência em cada estágio da vida e em cada área de atividade. A boa notícia é que não somos deixados a lutar sozinhos contra a nossa inclinação natural para a mediocridade. Mas, ao contrário, temos a garantia do sucesso se permitirmos que o Senhor controle totalmente nossa vida, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2,13. Portanto, o desejo de alcançar a excelência deve motivar todo cristão. Devemos ser determinados em atingir o melhor e em fazer o melhor, não para receber a aprovação e o prestígio mundanos ou conquistar algum cargo, mas para glorificar o nome do nosso Criador e Redentor. Fazer menos do que o melhor é o mesmo que negligenciar o dever que nos foi conferido ao sermos chamados para liderar a Igreja de Deus. Ellen G. White escreveu: temos o dever para com nosso Criador de cultivar e aperfeiçoar os talentos que Ele confiou a nosso cuidado. Testemunhos para a Igreja, v. 3, p. 160. Um pouco antes, reprovou um casal dizendo: tivessem vocês posto em uso os talentos que Deus lhes emprestou, teriam brilhado como luzes no mundo. E Biden, p.
65. Em Tiago 4,17, lemos: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz nisso está pecando. Outra maneira de expressar esse conceito é: aquele que é capaz de ser extraordinário, mas se contenta em ser comum, nisso está pecando. O líder cristão dedicado desejará ser o instrumento humano mais perfeito possível através da graça de Deus e para a glória de seu nome. Uma equipe de pedreiros estava empenhada em assentar tijolos rente ao telhado de uma imensa catedral. Um pouco antes do fim do expediente, um deles relatou ao mestre de obras que notara uma fiada de tijolos fora do prumo. "Que devo fazer?" perguntou o trabalhador pensando que teria que refazer toda a fiada. Após uma breve avaliação, o mestre de obras disse: "Ninguém notará isso aqui em cima. Deixa assim mesmo." Algum tempo depois, a mesma equipe trabalhava num outro projeto quando alguém detectou um defeito na obra já feita. "Não estamos construindo uma catedral desta vez", o líder respondeu. "Deixa assim mesmo." Não demorou muito para que aquele mestre de obras recebesse o apelido de "o mestre deixa assim mesmo." A doença do "deixa assim mesmo" tem afligido muitos líderes cristãos hoje. Manter no mesmo estado se torna a regra à medida que continuam a fazer a mesma coisa que fizeram no ano anterior. Através da mesma rotina de ações, dizem: "Está bom o suficiente, vamos deixar assim mesmo." Tais líderes podem ocupar cargos, mas raramente permitem que os cargos ocupem sua mente e atraiam o seu interesse. Arranjam inúmeras desculpas para sua inércia e proclamam sua inatividade com as palavras: "Vamos deixar assim mesmo." Líderes, quantas vezes nos reunimos em comissões ou reuniões procurando a solução mais rápida em vez da melhor solução? Evitamos gastar nosso tempo e as nossas energias para fazer o melhor para nosso mestre. Sim, somos pressionados a agir da mesma forma do mestre de obras e dizer: "Vamos deixar assim mesmo." Mas, ao contrário do mestre de obras, estamos construindo catedrais para o Rei dos Reis. Devemos buscar a excelência em tudo o que fazemos, pois, ao agirmos assim, glorificamos a Deus. "Glorificai a Deus no vosso corpo", exortou o apóstolo Paulo a 1 Coríntios 6,20. "O amor de Cristo nos constrange", exclamou a 2 Coríntios 5,14. O amor divino simplesmente não nos deixa escolha. Nossa busca por excelência é uma consequência inevitável do compromisso que temos com o Senhor. Glorificamos a Deus ao procurarmos desenvolver plenamente nossa mente e nosso corpo. O mesmo Deus Criador que desvendou à humanidade os mistérios do espaço sideral e as maravilhas da tecnologia de computação moderna desafia os seus mordomos a atingir o grau mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus é o alvo a ser atingido. Educação, p. 18. Não importa se você é o presidente, o pastor, o professor, o profissional, o pai ou a pessoa que está sentada no banco da igreja, todos nós devemos fazer com que o compromisso com a excelência caracterize nossos esforços. O crescimento e o êxito pessoal devem sempre estar em evidência em nossa vida. Mesmo quando ocorrerem falhas, e certamente ocorrerão, mostremos ao mundo que podemos utilizá-las para nosso crescimento e aperfeiçoamento em vez de ficarmos lamentando nosso infortúnio. Se, quando crianças, tivéssemos deixado de crescer após as nossas primeiras quedas, ainda estaríamos engatinhando até hoje. Precisamos enfatizar que nossas realizações não são frutos de esforços solitários. No livro Patriarcas e Profetas, lemos que o segredo do êxito está na união do poder divino com o esforço humano, p. 509. Assim, vemos que tanto Deus quanto a humanidade possuem funções separadas e distintas a desempenhar para atingir o sucesso. Sabemos que o Senhor nos garante o poder divino. O fator crítico, portanto, é o esforço humano. O lema do cristão deve ser cada vez melhor. Até mesmo na eternidade, teremos novas alturas a atingir, novas maravilhas a admirar, novas verdades a compreender, novos objetivos a aguçar as faculdades do espírito, da alma e do corpo. Ó grande conflito, p. 677, o crescimento e a excelência desafiarão eternamente o cristão. O erro de Nabucodonosor não estava em seu desejo divinamente outorgado em buscar a excelência, mas em não reconhecer que seu êxito provinha de Deus. Seu foco estava no eu. Como líder, negou a existência do grande líder e tomou para si a glória que deve ser dada somente a Deus. A mesma tragédia sobrevirá a qualquer um que deixar de reconhecer através de seu êxito que Deus é a razão pela qual vivemos, e nos movemos, e existimos. Atos 17,28. A experiência de Nabucodonosor apresenta ainda outro erro. Ele se autoestabeleceu como a fonte de excelência, quando na realidade era apenas um reflexo dela. Por isso, falhou em levar seus seguidores ao Deus de seus talentos e à fonte de sua força. Falhou, portanto, porque negou a Deus e atribuiu a si mesmo toda a glória de suas conquistas.
Nabucodonosor perdeu o reino até que reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo. Daniel 4,32, NTLH. Não importa a intensidade da luz, ela deixará de brilhar no momento em que for separada da fonte de poder. Oro para que sejamos protegidos dos erros que arruinaram esse líder antigo. Que possamos sempre reconhecer que todo sucesso verdadeiro envolve uma parceria entre Deus e a humanidade. Que possamos também estar sempre determinados a fazer o melhor para o Mestre, cientes de que Ele está sempre fazendo o melhor para seus filhos. Que a mensagem do apóstolo Paulo seja o lema de nossa vida: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. Perguntas para discussão 1. Por que a busca pela excelência é uma meta importante para o líder cristão? 2. Qual deve ser nossa atitude em relação à mediocridade progressiva e à falta de preparação adequada para pregar, programar e liderar de modo geral? 3. De que maneira o líder cristão pode evitar a tentação de atribuir o êxito alcançado a si mesmo?